Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. Sede santos porque eu sou santo. Essa afirmação está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ele faz uma referência a Levíticos, no capítulo 11, no versículo 44. Como Deus é santo? Sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, mas como nós definimos isso? Há algumas definições teológicas sobre a santidade de Deus como um atributo que dizem que dizer que Deus tem santidade como um atributo é dizer que ele é separado do pecado, dedica-se a buscar a sua própria honra. Isso, confesso que me deixou um pouco confuso, porque dizer que a santidade de Deus é separado do pecado é querer balizar algo que Deus é através de algo que ele não é. Mas o pecado, ele só existiu depois de Deus. E Deus não era santo antes de existir o pecado? A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. E quando ele viu tudo que ele fez, ele viu que era bom. Então, quando ele criou todas as coisas, ele não havia criado o pecado e a maldade. Os nossos entendimentos e relatos sobre o diabo mostram que ele era antes um anjo de luz, chamado de Lúcifer. E dentro do coração dele começou a iniquidade. Então, como que a gente pode dizer que Deus é santo porque ele não tem pecado? Seria dizer que, ó Deus, você é santo porque você não é o diabo, porque você não se parece com o diabo? Nós estaríamos então diminuindo Deus ao mesmo nível do diabo para poder compará-lo. A Bíblia nos fala em Isaías 6 e Apocalipse, no capítulo 4, que anjos ficavam diante do Senhor, cantando e clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso que foi visto por Isaías e depois por João em Apocalipse, nos dá uma noção de que esses anjos cantavam sem parar, desde muito tempo e para sempre, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas então nos faria pensar que os anjos mudaram esse cântico, começaram a cantar Santo, 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 só depois que conheceram o diabo, só depois que Lúcifer deixou crescer em seu coração a iniquidade, a maldade, e aí eles começaram a virar para Deus e falar, Deus, você é santo porque você não é igual a Lúcifer. Não faz muito sentido isso para mim. Então, refletindo um pouco mais e buscando o que está escrito na palavra, eu percebi que a gente tem uma referência muito interessante na Bíblia que diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Você pode ver isso em Mateus 7:20. Assim, pelos seus frutos você conhece. E quando a gente percebe que Deus tem um Espírito que é chamado Espírito Santo, e ele sempre foi Espírito Santo, mesmo antes de existir maldade, mesmo antes de existir o pecado. E como que a gente conhece o Espírito Santo? Ora, em Gálatas 5, nós vemos ali no versículo 22 e 23, qual é o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas são parte desse fruto. Então, se a gente quiser saber como é a santidade de Deus, a gente não deve necessariamente ir olhar para o outro lado. Olha, Deus é santo porque ele não tem pecado. Não, Deus é santo porque ele tem esse fruto. O Espírito Santo de Deus tem esse fruto. Quando você vê essa santidade, quando você vê esse fruto, quando você vê todas essas coisas, você diz que Deus é santo. Imagine esses anjos olhando para um Deus que é a essência do amor, a essência da alegria, da paz, da bondade, da fidelidade, todas essas outras coisas. E ao ver um Deus que é essência, eles cantam Santo, 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 Santo. Por isso, eu quero colocar uma reflexão para você. Como nós temos buscado a nossa santidade? Através do quê? Através de sermos separados do pecado? Através de aumentarmos a nossa reputação perante os outros em dizer que nós não temos em nós ações
que nos coloquem como maus. Deixa eu fazer uma ilustração para você. Imagine um copo de plástico. Vamos dizer que esse copo de plástico somos nós e que todo o ar dentro desse copo de plástico é a maldade. É o mal, é o pecado, são as coisas erradas. Veja, ele já está cheio disso. Como esse copinho poderia fazer se ele entende que para ser santo, como Deus é santo, ele precisa não ter maldade, ele precisa não ter pecado. Então ele começaria a fazer um esforço para tentar tirar esse ar dentro dele. Se ele fizer muito esforço, o máximo que ele vai conseguir é isso. Quanto mais esforço ele fizer para tirar esse ar, ele vai até conseguir um dia, se apertando muito para não ter. Mas ao olhar para isso, não temos como dizer que isso é santidade. Isso é alguém que se esforça muito para não pecar. Só que a palavra de Deus nos fala que nós devemos fazer com que as pessoas vejam a Deus. Em Hebreus 12, no versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não precisa ficar nesse estado para ver Deus. Esse versículo diz que você precisa buscar a santificação para que as pessoas vejam Deus. Se os anjos que veem o Deus que é a essência daqueles 9 pontos que formam o fruto do Espírito Santo, alguém que vê esse fruto em você, ele vai conseguir ver Deus em você. Na mesma ilustração, você é o copo, o mal está aqui dentro de você. Para você tirar o mal, você não precisa disso. Para você não ter pecado em você, para você ser santo, você precisa se encher do Espírito. Vamos imaginar que a água é o Espírito Santo de Deus. Quando você se enche do fruto do Espírito Santo de Deus em você, automaticamente não há mais lugar para o pecado, para a maldade, porque você já está cheio. Aonde entra o Espírito Santo, aonde frutifica o Espírito Santo de Deus, não tem como o pecado permanecer. E aí sim, você será santo, e as pessoas, quando olharem para você, dirão: este cara é santo, essa pessoa é santa, porque eu vejo nele amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há pecado que permaneça em você, não há maldade. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, naturalmente a maldade e o pecado sairão de você. Não coloque seu foco, suas energias em tirar o mal e o pecado de você. Você não precisa lutar contra aquilo que Jesus já lutou e já venceu na cruz. Você precisa colocar seu foco e sua energia em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.